Minha filha tem sido seguida para casa pelos mesmos 3 alunos do terceiro ano desde que começou o primeiro ano há 5 meses. E a única resposta da escola tem sido: meninos são meninos. Bem, segunda-feira passada, eu estava almoçando no trabalho quando recebi uma série de mensagens frenéticas da Lara. Eles estão no banheiro das meninas. Estão tentando subir na minha cabine. Por favor, me ajude, pai. Estou com tanto medo. Derrubei minha cadeira ao levantar, telefone já discando enquanto corria pelo estacionamento. Secretaria: como posso? Minha filha está no banheiro. 3 alunos do terceiro ano estão subindo na cabine dela. A secretária pausou. Qual banheiro? Coloquei a chave e comecei a acelerar imediatamente. Terceiro andar, acho. Não sei. Só encontre ela. A secretária não estava falando. O nome dela é Lara Clarks. Eles estão atacando ela agora. Senhor, ela começou. Infelizmente, as regras dizem que não posso deixar minha mesa da secretaria desatendida. E a diretora está indisponível no intervalo do almoço agora. Eu praticamente gritei esta próxima parte no telefone. Você é estúpida? Do que está falando? Vá ao banheiro agora. Senhor, ela disse como se estivesse falando com uma criança. Por favor, evite usar linguagem vulgar. Eles estão subindo na cabine da minha filha. Farei uma anotação para quando a diretora voltar. Desliguei, percebendo que estava lidando com um robô humano. Lara não mandava mensagem há 4 minutos. 8 minutos depois, abandonei meu carro de lado na faixa do ônibus e corri pelas portas da frente da escola. A secretária olhou do computador, boca se abrindo para falar sobre procedimentos de registro, mas eu já tinha passado por ela. Corri para aquele banheiro mais rápido do que já havia corrido na vida. Mas quando cheguei lá e fui abrir, meu pior pesadelo se tornou realidade. Estava trancado por dentro. Os meninos devem ter conseguido as chaves para fazer isso deliberadamente. Encostei meu ouvido na porta e pude ouvi-los lá dentro com ela. Lara estava chorando. Sua roupa estava sendo rasgada e de repente seu choro se transformou em gritos abafados, como se alguém tivesse coberto sua boca. Joguei meu ombro contra a porta, mas essas eram as portas novas que instalaram depois do tiroteio 4 anos atrás. Estruturas de aço reforçado. Porta nem balançou. Lara, estou aqui. Peguei uma cadeira do corredor e balancei com força total. A cadeira se despedaçou enquanto a porta permaneceu perfeita. O extintor de incêndio era mais pesado. Martelei contra o mecanismo da fechadura repetidamente, metal ecoando pelo corredor. Mas essas portas estavam fazendo exatamente o que foram projetadas para fazer. A essa altura, a secretária tinha subido as escadas, ofegante e com o rosto vermelho. Senhor, está destruindo propriedade escolar. Estou chamando segurança. Me dê a chave, gritei. Ela visivelmente tremeu de quão bravo eu estava. Não tenho chaves do banheiro, senhor, ela disse. Só a diretora tem essas. E ela está. Quando terminou sua frase, eu já estava correndo para o escritório dela. Finalmente cheguei lá, e pela janela, vi ela na mesa, comendo salada enquanto mexia no telefone. Bati na porta forte o suficiente para balançar a parede. Ela olhou devagar, levantou 5 dedos, gesticulou 5 minutos, pontou para a comida e voltou a mexer no telefone. Foi quando o guarda de segurança apareceu atrás de mim, mão no rádio. Senhor, precisa se acalmar. Mas eu não me acalmei. Peguei outra cadeira. A diretora me viu levantá-la e seus olhos se arregalaram. Balancei a cadeira pela janela dela. Vidro explodiu por toda parte. Ela gritou, derrubando a salada. Alcancei através, destranquei a porta por dentro, sangue dos cortes de vidro pingando no carpete. Senhor, pare. O guarda agarrou meu braço, mas o empurrei e fui direto para a mesa dela, puxando gavetas até encontrar o molho de chaves. Você é louco, a diretora gritou. Vou chamar a polícia. Corri de volta ao banheiro, chaves balançando, deixando pegadas sangrentas nas paredes. Mas quando cheguei lá, a porta já estava aberta. Os meninos tinham ido embora e minha querida Lara estava enrolada no chão. Saía rasgada, lábios machucados, cabelo coberto com líquido branco pegajoso e camisa desabotoada com sutiã rasgado. Imediatamente tirei meu telefone para ligar 190, ajoelhando ao lado da Lara, tirando minha jaqueta para envolver ao redor dela quando a diretora correu com o guarda de segurança. Você me agrediu. A voz da diretora estava aguda. João, ele poderia ter me matado com essa cadeira. Estava falando com o despachante, uma mão segurando o telefone, a outra acariciando a bochecha da Lara enquanto ela cuspia sangue e lágrimas. A diretora continuou, caminhando agora, gesticulando selvagemente. Você traumatizou toda a minha equipe. Ela tirou seu próprio telefone. Todo estudante neste andar viu você agindo como um maníaco. São 200 crianças que precisam de aconselhamento. O guarda estava filmando tudo. Isso vai aparecer no noticiário. A diretora continuou, agora falando com alguém no telefone. Um pai ficando psicótico, destruindo propriedade, criando um ambiente de aprendizado inseguro. Nosso seguro não cobre ataques parentais. O superintendente vai. Sim, alô. Ela se interrompeu de repente. Temos um invasor violento que me ameaçou com uma arma. Ela deu minha descrição física e descreveu o ataque premeditado. Ela nunca mencionou os 3 meninos ou porque fiz o que fiz. Quando a polícia chegou 4 minutos depois, ela apontou para mim primeiro. É ele, o que me atacou. 2 policiais se moveram em minha direção, enquanto 2 outros passaram por mim para chegar até Lara. O primeiro policial pôs a mão no meu ombro e começou a me conduzir para longe da minha filha. Tentei explicar sobre os 3 meninos, mas ele só disse que conversaríamos na delegacia. Minhas mãos ainda gotejavam o sangue do vidro da janela no chão do banheiro. Os paramédicos chegaram correndo com suas bolsas e foram direto para Lara, que ainda estava enrolada no piso frio. Começaram a examiná-la e um deles pediu uma maca, enquanto eu observava da porta com a mão do policial ainda no meu ombro. A diretora já estava falando alto com outro policial sobre como eu tinha enlouquecido e atacado seu escritório. Ela continuava apontando para mim e usando palavras como violento e instável, enquanto João segurava seu telefone para mostrar o vídeo que havia gravado. Ninguém perguntou sobre os 3 meninos ou por que eu estava tentando entrar neste banheiro em primeiro lugar. Os paramédicos levantaram Lara na maca e a cobriram com um lençol branco enquanto ela mantinha os olhos bem fechados. Me movi para segui-los, mas o policial bloqueou meu caminho. Ele me disse que estava detido por agressão e destruição de propriedade. Observei enquanto levaram minha filha pelo corredor, enquanto eu ficava ali, impotente. A diretora continuou dando seu depoimento para qualquer um que escutasse, enquanto colocaram algemas em mim ali mesmo no corredor. Estudantes estavam observando das portas de suas salas e alguns tinham telefones gravando tudo. Policiais me conduziram por todos aqueles garotos olhando e peguei um último vislumbre de Lara na maca com uma paramédica segurando sua mão e falando suavemente com ela. Pelo menos alguém estava sendo gentil com ela enquanto me tratavam como
criminoso. Me colocaram na traseira do carro da polícia e me levaram para a delegacia, enquanto eu continuava perguntando sobre minha filha, mas eles só diziam para guardar para o detetive. Na delegacia, me levaram pelo processo de fichamento com impressões digitais e fotos contra a parede branca. Minhas mãos ainda sangravam e tiveram que limpá-las antes de conseguirem boas impressões. Quando finalmente me deram meu telefonema, não desperdicei com um advogado. Liguei para o hospital para verificar Lara, mas não me diriam nada já que não estava lá pessoalmente. Tudo que diriam era que ela foi examinada e eu teria que ir pessoalmente para qualquer informação. Descobri depois que uma defensora de vítimas encontrou Lara no hospital para o exame enquanto eu estava preso naquela cela. Esta mulher ficou com ela durante todo o processo e explicou cada passo para que Lara não tivesse medo. A coleta de evidências levou horas com fotografias e esfregaços e medições enquanto eu sentava sob custódia, não sabendo o que estava acontecendo. Me soltaram naquela noite com uma citação e uma data de tribunal para as acusações de dano à propriedade. O sargento da mesa mencionou algo sobre a diretora não pressionar acusações de agressão neste momento, o que fez soar como se ela estivesse me fazendo algum tipo de favor. Praticamente corri para meu carro no estacionamento da delegacia e dirigi direto para o hospital. Encontrei Lara num quarto no terceiro andar, toda limpa, mas seus olhos pareciam vazios, e ela se encolheu quando me movi muito rápido em direção à cama. Ela sussurrou que eu não deveria tocá-la, mas por favor não fosse embora também. Puxei a cadeira perto de sua cama para que ela soubesse que eu estava lá, mas dei o espaço que ela precisava. Ficamos sentados lá por um tempo sem conversar até a detetive Paula Norris aparecer com seu bloco de notas. Ela nos entrevistou separadamente, começando comigo no corredor, enquanto uma enfermeira ficou com Lara. Dei a ela os horários exatos das mensagens de Lara e contei sobre a secretária se recusando a deixar sua mesa e a diretora levantando 5 dedos para seu almoço. A detetive tomou notas sem muita expressão, mas vi sua mandíbula ficar tensa quando mencionei aquele sinal dos 5 dedos. Ela entrou para falar com Lara depois disso e pude ouvir vozes suaves através da porta, mas não as palavras reais. A planejadora de alta do hospital passou com uma pilha de panfletos sobre respostas ao trauma e recursos de terapia e o que deveríamos esperar nos próximos dias. Ela falou sobre planejamento de segurança e consultas de acompanhamento e nos deu números para ligar se precisássemos de ajuda. Meu cérebro não conseguia processar toda a informação que ela estava jogando sobre nós, sobre aconselhamento e grupos de apoio e acompanhamentos médicos. Ela continuava falando sobre reações normais a situações anormais e como recuperação não é linear e todos esses termos que simplesmente passaram por cima da minha cabeça. Tudo em que conseguia pensar era levar Lara para casa e em segurança e descobrir como lidar com tudo que havia acabado de acontecer conosco. A enfermeira da alta levou Lara em cadeira de rodas até meu carro enquanto eu o trouxe até a saída de emergência. A ajudei a entrar no banco do passageiro e ela imediatamente se encolheu contra a janela. Dirigimos em silêncio por 10 minutos antes dela finalmente falar. Não conte para a vovó ainda, ela disse baixinho. Ou para ninguém. Não posso lidar com pessoas sabendo. Assenti e continuei dirigindo. O resto da viagem foi silencioso, exceto por seus fungados ocasionais. Quando chegamos em casa, carreguei sua bolsa para dentro enquanto ela caminhou lentamente até a porta. Passei por todos os cômodos verificando janelas e testando fechaduras. Porta dos fundos ganhou uma cadeira extra encaixada embaixo da maçaneta. Fechei todas as cortinas mesmo sendo ainda tarde. Meu telefone mostrava 14 chamadas perdidas da escola, mas deletei o contato completamente. Lara ficou parada na porta do quarto olhando para sua cama por um longo momento. Então se virou e foi para a sala de estar em vez disso. Encontrei seu cobertor favorito no armário do corredor e trouxe para ela. Ela se embrulhou no sofá e fechou os olhos. Nenhum de nós disse nada sobre escola amanhã, porque ambos sabíamos que ela não iria. Meu telefone vibrou com uma notificação de notícias e meu estômago afundou. A escola havia divulgado uma declaração sobre um incidente violento envolvendo um pai. Eles descreveram dano à propriedade e interrupção do ambiente de aprendizado. Nenhuma palavra sobre a agressão. Os comentários já estavam chegando aos montes, me chamando de desequilibrado e perigoso. Pessoas estavam compartilhando a história e adicionando suas próprias opiniões sobre pais que não conseguem se controlar. Virei meu telefone de cabeça para baixo, mas continuava vibrando com mais alertas. A detetive Norris ligou uma hora depois enquanto Lara cochilava no sofá. Ela explicou que o processo de entrevista seria minucioso, mas lento. Disse que Lara teria uma defensora presente para tudo. Sua voz era profissional, mas havia algo compreensivo em seu tom. Ela nos agendou para ir à delegacia em 2 dias. Na manhã seguinte, fiz café da manhã, mas Lara apenas cutucou a torrada. Ela voltou para o sofá com seu cobertor enquanto eu respondia e-mails de trabalho. 3 dias depois, dirigimos para a delegacia para seu depoimento formal. A defensora nos encontrou no saguão e se apresentou para Lara. Elas entraram juntas numa sala de entrevista enquanto eu tive que esperar do lado de fora. Sentei naquela cadeira de plástico duro por 2 horas, observando o relógio. Outras pessoas vinham e iam, mas eu só sentei lá esperando. Quando a porta finalmente se abriu, Lara parecia exausta, mas a defensora disse que ela foi ótima. A detetive Norris saiu e me disse que Lara foi muito corajosa. Fomos para casa e Lara foi direto de volta para o sofá. Na tarde seguinte, alguém bateu na nossa porta e encontrei um oficial de justiça parado lá. Ele me entregou papéis e pediu para eu assinar por eles. Era uma ordem de não aproximação da escola, me proibindo do campus indefinidamente. O documento citava preocupações de segurança e dano à propriedade. A ironia deles se importarem com segurança agora fez minhas mãos tremerem. Assinei por isso e adicionei os papéis ao meu arquivo crescente. Meu telefone estava enlouquecendo com notificações, então finalmente olhei. Alguém havia postado um vídeo de mim quebrando a janela da diretora. Estava editado para começar bem quando peguei a cadeira. Você não podia ver a diretora levantando 5 dedos ou ouvir nada sobre Lara. Os comentários eram brutais. Pais me chamando de violento e instável. Diziam que pessoas como eu não deveriam ser permitidas perto de escolas. Deletei minhas contas do Facebook e Twitter em vez de ler mais. Naquela noite, meu chefe enviou um e-mail perguntando sobre relatórios preocupantes que havia recebido. Ele marcou uma reunião com o RH para o dia seguinte. O e-mail mencionava conduta inadequada e dano à reputação da empresa. Meu estômago afundou, percebendo que
que isso poderia me custar meu emprego. Passei a noite preparando documentos e notas de cronologia. A reunião do RH foi desconfortável, com muitas perguntas sobre meu julgamento e tomada de decisão. Eles me colocaram em licença administrativa pendente investigação. 2 dias depois, me encontrei com o advogado Dimitri Lawson sobre as acusações de dano à propriedade. Seu escritório era no centro, num prédio alto com cadeiras de couro. Ele ouviu minha história e tomou notas num bloco amarelo. Disse que poderíamos argumentar circunstâncias extremas, mas me advertiu que a diretora tinha conexões políticas. Começou a falar sobre acordos e acusações reduzidas. Não estava pronto para ouvir sobre aceitar culpa por tentar salvar minha filha, mas ele disse que lutar contra isso poderia piorar as coisas para o caso de Lara. Marcamos outra reunião para a próxima semana para revisar opções. Enquanto isso, Lara teve sua primeira consulta com a terapeuta Sandra Verde. Dirigi ela até lá e esperei no carro enquanto ela entrou. A sessão foi principalmente papelada e avaliação de segurança de acordo com o que Lara me contou depois. Mas Sandra ensinou alguns exercícios de respiração para ataques de pânico. Ela mostrou a Lara como se tranquilizar quando o medo ficasse muito forte. Foi a primeira vez que vi Lara parecer ligeiramente menos assustada desde que tudo aconteceu. Ela tinha outra consulta marcada para 3 dias depois. O consultório de terapia era silencioso e tinha iluminação suave que parecia ajudar. Lara disse que Sandra era legal e não a pressionava para falar sobre coisas para as quais ela não estava pronta. Paramos para tomar sorvete no caminho de casa, mesmo que nenhum de nós realmente quisesse, mas parecia algo que pessoas normais fariam. A casa parecia muito quieta quando voltamos. Continuei verificando as fechaduras, mesmo tendo já verificado 2 vezes. 3 dias se passaram antes de um homem chamado Cullen Burgess ligar do escritório distrital. Disse que era o coordenador do título 9 e precisava discutir o incidente alegado na escola. O jeito que ele continuava dizendo alegado e relatado fez meu estômago revirar. Perguntei o que estavam fazendo para manter Lara segura agora. Ele me disse que tudo tinha que seguir o processo adequado e não podiam precipitar julgamentos. Desliguei mais forte do que pretendia. Na manhã seguinte, a escola enviou cartas registradas dizendo que os 3 meninos não podiam contatar ou se aproximar de Lara. Mas naquela mesma tarde, o telefone de Lara vibrou com uma mensagem do Instagram de uma conta falsa. Você arruinou tudo, era tudo que dizia. Mas ambos sabíamos quem enviou. Tirei prints de tudo, incluindo detalhes da conta e timestamp. As mãos de Lara tremeram pelo resto do dia, mesmo depois de eu encaminhar tudo para a detetive Norris. Ela ligou de volta 2 horas depois com as primeiras boas notícias que tivemos. A escola tinha câmeras de segurança no corredor perto daquele banheiro e ela havia conseguido as gravações. Você podia ver todos os 3 meninos indo para a área do banheiro bem quando a mensagem de Lara para mim começou. O timestamp mostrava que isso estava acontecendo enquanto a diretora ainda estava na mesa comendo almoço. Isso provou que ela poderia ter ajudado, mas escolheu não ajudar. A detetive Norris também conseguiu todos os registros telefônicos daquele dia. Cada mensagem que Lara me enviou estava lá com horários exatos. Minha ligação para a escola às 12h47 foi registrada. A ligação da secretária para a segurança sobre dano à propriedade veio às 13h03, mas ela nunca mencionou nada sobre uma estudante sendo atacada. Cada peça de evidência tornou nossa cronologia mais forte. A detetive disse que esse padrão de documentação ajudaria nosso caso. Então, o relatório da enfermeira do exame chegou e tive que correr para o banheiro para vomitar. As palavras clínicas descrevendo o que aconteceu com minha filha eram piores que qualquer pesadelo. Mas a detetive Norris disse que essa evidência médica moveu tudo muito para frente. Tentei me inscrever para falar na próxima reunião do conselho escolar, mas a mulher no telefone disse que eu não podia falar sobre assuntos específicos de estudantes em comentários públicos. Comecei a escrever observações sobre protocolos gerais de segurança. Tinha que permanecer calmo e estratégico, mesmo querendo gritar sobre o que eles fizeram. Um repórter do jornal local enviou e-mail perguntando se queríamos contar nosso lado depois de ver o vídeo viral. Escrevi de volta dizendo não, mas dei a eles as informações de contato da detetive Norris. Talvez pressão da mídia fizesse o distrito realmente fazer algo. A detetive Norris ligou novamente com mais notícias. O zelador que limpava aquela área do banheiro havia vindo até ela discretamente. Ele viu aqueles 3 meninos rondando naquela manhã e notou que eles tinham chaves que não deveriam ter. Ele estava com medo de dizer algo publicamente, mas concordou em dar um depoimento juramentado sobre o que viu. Então Dimitri ligou com más notícias. A diretora havia solicitado uma ordem de restrição contra mim, dizendo que temia por sua segurança. Ele disse que isso era apenas uma tática para me fazer parecer perigoso antes do caso de Lara ir a lugar algum. Teríamos que ir ao tribunal na próxima semana para lutar contra isso. Após 2 semanas, Lara queria tentar voltar à escola por apenas uma aula. A conselheira disse que isso era um bom passo. Dirigi ela até lá e a acompanhei até o prédio. Ela conseguiu chegar ao corredor fora de sua aula de matemática. Então cheirou algo e congelou completamente. Era o mesmo perfume que um dos meninos sempre usava. Ela não conseguia respirar e começou a chorar. Tirei ela de lá o mais rápido que pude. Ela soluçou toda a volta para casa, dizendo que sentia muito por ser fraca. A conselheira ligou depois e disse que retrocessos eram normais, mas parecia que estávamos indo para trás. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha passando por todas as evidências que havíamos coletado até então. Registros telefônicos e timestamps e relatórios médicos e depoimentos de testemunhas. Cada peça contava parte da história do que realmente aconteceu naquele dia. A escola continuava dizendo que estavam investigando, mas nada parecia mudar. Aqueles meninos ainda andavam livres enquanto minha filha nem conseguia caminhar por um corredor. O distrito enviou outra carta sobre sua revisão contínua de políticas, mas eram todas palavras vazias. Eles queriam que isso sumisse silenciosamente, mas eu não ia deixar isso acontecer. Cada dia trazia alguma nova peça de burocracia ou papelada legal, datas de tribunal para a ordem de restrição e reuniões com advogados e formulários para preencher. Tudo enquanto Lara ficava em casa tentando se curar do que fizeram com ela. O sistema que supostamente deveria protegê-la havia falhado completamente, e agora tínhamos que lutar contra ele apenas para conseguir justiça básica. 3 dias depois, Dimitri me ligou no trabalho e disse que o promotor queria se encontrar sobre minhas acusações de dano à propriedade. Dirigi até seu escritório e ele explicou
explicou que estavam oferecendo um acordo para contravenção de dano à propriedade com liberdade condicional e pagamento pela janela da diretora. Ele achava que eu deveria aceitar porque lutar contra as acusações poderia complicar o caso de Lara e me fazer parecer instável no tribunal. Meu instinto queria lutar porque tinha uma boa razão para o que fiz, mas Dmitri continuava dizendo que Lara precisava de estabilidade mais do que eu precisava provar algo. Assinei os papéis mesmo parecendo errado admitir culpa por tentar salvar minha filha. Na manhã seguinte, Cullen Burgess, do distrito, ligou sobre medidas de segurança provisórias para quando Lara retornasse à escola. Ofereceram mudanças de horário para que ela não visse aqueles meninos e uma escolta adulta entre as aulas e acesso a um banheiro privado. Anotei cada lacuna em seu plano, como o que acontece durante simulados de incêndio ou assembleias, ou se a escolta faltasse. Burgess continuava dizendo que era o melhor que podiam fazer enquanto ainda investigavam, mas seu melhor não foi bom o suficiente para protegê-la antes. Então, por que seria suficiente agora? 2 dias depois, estava carregando mantimentos no meu carro na loja quando alguém gritou meu nome. Me virei e vi um homem de terno caminhando em minha direção rapidamente. Disse que era pai de um dos meninos e eu estava arruinando o futuro de seu filho por erros adolescentes que foram exagerados. Continuei carregando meus mantimentos e não respondi, mas ele me seguiu ao redor do carro dizendo que seu filho estava perdendo suas bolsas universitárias e recebendo ameaças de morte online. Ele ameaçou me processar por difamação se eu não fizesse Lara retirar as acusações. Entrei no carro e liguei, mas ele continuou falando pela minha janela sobre como meninos fazem coisas estúpidas às vezes e estávamos destruindo sua família. Minha câmera do painel estava gravando tudo, incluindo quando ele disse que seu filho pode ter se empolgado demais, mas não quis causar dano real. Saí dirigindo enquanto ele ainda estava falando e salvei aquele arquivo de vídeo imediatamente. Naquela tarde, o distrito enviou um e-mail para todos os pais chamando o incidente de conflito estudantil que foi abordado através dos canais adequados. Elogiaram sua resposta rápida e compromisso com a segurança estudantil sem mencionar a agressão ou que tive que quebrar uma janela para conseguir ajuda. Comecei a escrever uma resposta listando a cronologia real com cada mensagem e ligação, e quanto tempo cada pessoa levou para responder ou não responder. Incluí a secretária se recusando a deixar sua mesa e a diretora levantando 5 dedos para seu almoço e os 3 meninos tendo chaves que não deveriam ter. Dmitri revisou meu rascunho e me fez tirar as partes chamando-os de incompetentes e negligentes, mesmo sendo exatamente isso que eram. A detetive Norris ligou naquela noite com uma atualização sobre sua investigação. Ela havia entrevistado todos os 3 meninos separadamente nos últimos 2 dias, e suas histórias eram completamente diferentes. Um alegou que nunca esteve naquele banheiro. Outro disse que Lara os convidou. Tudo foi consensual. O terceiro admitiu estar lá, mas disse que os outros 2 o forçaram a assistir, e ele não a tocou. Os pais deles haviam contratado advogados que agora tentavam coordenar suas histórias, mas era tarde demais porque Norris já tinha suas primeiras declarações gravadas. Ela disse que as contradições realmente ajudaram nosso caso, porque pessoas inocentes não precisam coordenar mentiras. Uma semana depois, alguém bateu na nossa porta na hora do jantar. 2 pessoas dos serviços de proteção à criança estavam lá com pranchetas dizendo que precisavam fazer uma visita domiciliar obrigatória porque o caso envolvia um menor. Eles caminharam pela nossa casa, verificando se Lara tinha um quarto seguro e comida suficiente e se eu parecia estável o suficiente para cuidar dela. Parecia humilhante ter estranhos julgando nossa casa, mas a assistente social realmente nos deu recursos úteis para aconselhamento sobre trauma e fundos de compensação para vítimas. Eles determinaram que Lara estava segura, mas mantiveram o caso aberto para fornecer serviços de apoio contínuos. 3 semanas de terapia com Sandra, algo incrível aconteceu. Lara dormiu a noite inteira sem acordar gritando ou chorando. Ela vinha usando as técnicas de tranquilização que Sandra ensinou, como nomear 5 coisas que podia ver, 4 que podia ouvir, 3 que podia tocar. Naquela manhã, ela desceu parecendo descansada pela primeira vez desde o ataque. Comemoramos silenciosamente com suas panquecas de mirtilo favoritas e não falamos sobre por que era especial, mas ambos sabíamos que isso era enorme. A detetive Norris esteve ocupada com intimações e ligou com grandes notícias. Ela conseguiu os registros telefônicos da diretora daquele dia, mostrando múltiplas ligações chegando durante seu intervalo de almoço que ela não atendeu. Os registros provaram que ela estava mentindo sobre não saber que havia uma emergência. Seu advogado tentou argumentar que os registros eram privados e inadmissíveis, mas o dano já estava feito porque agora todo mundo sabia que ela escolheu sua salada em vez da segurança estudantil. Na segunda seguinte, Lara queria pegar algo de seu armário, mesmo não indo às aulas ainda. Fomos cedo antes da escola começar, e quando ela abriu seu armário, um papel caiu. Alguém havia escrito que ela era uma mentirosa que estava arruinando as vidas de garotos bons. Ela começou a tremer e não conseguia respirar. Tirei fotos do bilhete e marchei para o escritório onde finalmente concordaram em instalar mais câmeras perto de seu armário e áreas de sala de aula. Não era suficiente, mas era algo a mais que seu nada anterior. A audiência da ordem de restrição aconteceu na semana seguinte. O juiz ouviu ambos os lados e acabou emitindo ordens mútuas de afastamento, criticando tanto a resposta atrasada da diretora quanto meu dano à propriedade. Ela disse: ambos agimos inadequadamente, mesmo que as situações não fossem remotamente comparáveis. Dmitri disse depois: isso foi realmente bom porque o juiz não me rotulou como o único agressor, o que teria prejudicado o caso de Lara. A diretora tinha que ficar longe de nós também, o que significava que ela não podia testemunhar tão facilmente sobre meu comportamento naquele dia. Não era a justificação que eu queria, mas neste sistema bagunçado, contava como vitória. 3 dias depois, Cullen Burgess me chamou para uma sessão executiva no escritório distrital, onde se sentou com 2 advogados e admitiu que a escola não havia seguido nenhum dos passos certos quando Lara relatou os meninos seguindo-a para casa meses atrás. Eles queriam evitar uma queixa federal e ofereceram mediação em vez de nos combater no tribunal. Burgess continuava esfregando a testa e olhando para papéis mostrando todas as vezes que pedimos ajuda e fomos ignorados. Os advogados empurraram uma pilha de formulários pela mesa, oferecendo fundos de
aconselhamento e mudanças de política se assinássemos nossa renúncia ao direito de processar. Levei os papéis para casa para pensar sobre isso. Mas naquela mesma tarde, Dimitri ligou com notícias que fizeram minhas mãos tremerem. O advogado de outra garota havia contatado a detetive Norris, dizendo que os mesmos 3 meninos haviam encurralado sua cliente numa sala de aula vazia no ano passado, mas ela estava com muito medo para contar a alguém até ouvir sobre Lara. O depoimento da garota descrevia exatamente o mesmo padrão onde eles a seguiam e faziam comentários sobre seu corpo antes de prendê-la sozinha. A detetive Norris disse que isso mudava tudo, porque agora tínhamos prova de que eles haviam feito isso antes, e a escola deveria ter sabido. Ela passou as próximas 2 semanas montando um arquivo de caso mais grosso que uma lista telefônica com depoimentos de testemunhas e gráficos de cronologia e filmagem de segurança de ambos os incidentes. Quando finalmente submeteu ao escritório do promotor, ela ligou para nos avisar que promotores nunca apresentam todas as acusações que a polícia recomenda, mas ela lutou duro pelo máximo possível. A espera foi horrível, mas após 10 dias, o escritório do promotor ligou para Dimitri com sua decisão. Eles apresentaram acusações de agressão criminal contra 2 dos meninos e enviaram o caso do mais jovem para tribunal juvenil, já que ele acabara de fazer 17. Algumas acusações foram retiradas por falta de evidência física, mas as principais acusações de agressão permaneceram, o que era mais do que a maioria das vítimas jamais vê. Na mesma semana, tive que enfrentar meus próprios problemas legais quando a oferta de acordo para quebrar a janela da diretora venceu. Dimitri disse que aceitar o acordo de contravenção ajudaria o caso de Lara, mostrando que eu não era alguma pessoa violenta maluca, e o juiz me daria liberdade condicional com serviço comunitário em vez de tempo de prisão. Ficar naquele tribunal admitindo culpa por dano à propriedade, enquanto aqueles meninos nem haviam sido acusados, ainda fez minha garganta queimar. Mas assinei os papéis e aceitei 6 meses de liberdade condicional, mais 200 horas catando lixo nas rodovias. Enquanto isso, a investigação do título 9 finalmente se concluiu com resultados que soavam bem no papel, mas pareciam vazios na realidade. Os meninos foram removidos do campus temporariamente e tiveram que fazer escola online, enquanto Lara conseguiu um tutor para ajudar a recuperar trabalho perdido. E a diretora foi colocada em licença administrativa, pendente revisão adicional. O distrito não admitiria que fizeram algo errado, mas suas ações disseram tudo que seus advogados não os deixavam dizer em voz alta. 2 semanas antes do julgamento criminal começar, Lara teve que testemunhar numa audiência preliminar fechada para determinar se havia evidência suficiente para prosseguir. Sua defensora segurou sua mão o tempo todo enquanto ela respondia perguntas sobre aquele dia no banheiro, e pude vê-la tremendo do outro lado do tribunal. O advogado de defesa tentou confundi-la com perguntas sobre horários exatos e por que ela não gritou mais alto, mas ela passou por isso sem desmoronar completamente. Depois, no corredor, ela parecia exausta, mas disse que enfrentá-los a fez se sentir mais forte, mesmo cada palavra sendo aterrorizante. Naquele fim de semana, um repórter do jornal local publicou uma grande investigação sobre como escolas lidam com casos de agressão, usando nossa história sem nomes como exemplo principal. O artigo tinha gráficos mostrando quantos relatórios foram ignorados e citações de especialistas dizendo que escolas se importam mais com responsabilidade do que segurança estudantil. Em horas, o conselho escolar anunciou reuniões de emergência para revisar todas suas políticas e pais começaram a aparecer nas reuniões exigindo mudanças reais. Meu chefe me chamou na segunda seguinte, dizendo que RH havia revisado tudo e decidido por uma suspensão não remunerada de 2 semanas por faltar trabalho durante o incidente e criar publicidade negativa para a empresa. Me fizeram assinar um plano de melhoria de desempenho com check-ins mensais e todos no trabalho me olhavam diferente agora, mas pelo menos mantive meu seguro de saúde para as contas de terapia de Lara. A suspensão realmente me deu tempo para levar Lara ao seu novo grupo de apoio terapêutico para sobreviventes de agressão adolescente que Sandra havia recomendado. Esperei no estacionamento lendo e-mails no telefone enquanto ela entrou numa sala com 5 outras garotas que entendiam pelo que ela passou sem precisar de explicações. Após uma hora, ela saiu com olhos vermelhos, mas algo diferente em sua postura, como se tivesse largado um peso pesado. Ela não falou sobre o que aconteceu lá, mas na volta para casa, disse uma frase que fez todo o resto valer a pena. Eu sobrevivi. As outras garotas haviam assentido quando ela disse isso, e pela primeira vez desde que isso começou, ela se sentiu menos sozinha no que aconteceu com ela. Os advogados do distrito me ligaram 3 dias depois com sua oferta de mediação, e pude dizer pelo tom cuidadoso que queriam que isso sumisse silenciosamente. Não diriam que a escola fez algo errado, mas cobririam todos os custos de terapia de Lara, mais trazer especialistas externos para revisar seus protocolos de resposta de emergência e exigir que cada membro da equipe completasse 40 horas de treinamento sobre lidar com situações de segurança estudantil. Eu queria que admitissem o que fizeram conosco, mas Dimitri me lembrou que conseguir o tratamento de Lara pago importava mais que minha necessidade de que dissessem desculpa em voz alta. Então assinei seus papéis com mãos que tremiam por segurar tudo que queria gritar para eles. Na semana seguinte, sentamos num pequeno escritório com uma nova conselheira especializada em ajudar crianças a retornar à escola após trauma. Ela espalhou papéis mostrando diferentes opções enquanto Lara apertou minha mão embaixo da mesa. Ela sugeriu começar com apenas 2 aulas matinais, matemática e português, com uma sala silenciosa disponível se Lara precisasse sair, e uma escolta adulta para caminhar entre prédios para que nunca estivesse sozinha nos corredores. A voz de Lara mal passava de um sussurro quando disse que queria tentar, mesmo eu podendo ver todo o seu corpo tenso só de pensar em passar por aquelas portas novamente. Praticamos a rota que ela tomaria no fim de semana antes da escola começar, caminhando pelos corredores vazios enquanto ela apontava pontos seguros onde poderia ir se sentisse medo. O escritório da conselheira no 2º andar, a enfermaria perto da entrada principal, a biblioteca com sua saída dos fundos que ela poderia usar se precisasse
precisasse sair rápido. A manhã de segunda chegou muito rapidamente, e Lara colocou sua mochila nova com mãos que não paravam de tremer, mas entrou no carro mesmo assim, e dirigiu mais devagar que o normal, tentando dar mais tempo para se preparar. A escolta nos encontrou na entrada lateral, uma mulher mais velha e gentil que foi informada sobre tudo, e ela acompanhou Lara à sua primeira aula, enquanto sentei no estacionamento por 2 horas, caso ela precisasse de mim. Ela conseguiu passar pelas 2 aulas sem me ligar, embora a conselheira tenha mandado mensagem que ela usou a sala silenciosa 2 vezes para fazer seus exercícios de respiração quando os corredores ficaram muito barulhentos entre os períodos. Quando a busquei às 11h30, ela parecia exausta, círculos escuros sob os olhos e ombros curvados para frente. Mas havia algo mais lá também. Uma pequena faísca de orgulho por ter conseguido. Fomos direto para a sorveteria, mesmo sendo mal meio-dia. E ela pegou 3 bolas de sabores diferentes enquanto peguei meu baunilha usual. E sentamos do lado de fora comendo devagar, enquanto ela me contava como seu professor de português a recebeu de volta sem fazer alarde sobre onde ela esteve. 3 semanas nesta nova rotina, recebi um e-mail do distrito anunciando mudanças de pessoal. E enterrado no meio, estava uma linha sobre a diretora sendo transferida para uma posição de desenvolvimento curricular no escritório distrital imediatamente. O sindicato dos professores a protegeu de ser demitida completamente, mas pelo menos ela não estaria mais perto de crianças, presa em algum escritório sem janelas, revisando livros didáticos, em vez de ignorar estudantes em crise. Dmitri ligou naquela mesma tarde com notícias sobre os casos dos meninos avançando, e disse que o advogado do mais jovem queria se encontrar sobre um possível acordo que incluiria tratamento ordenado pelo tribunal e ordens de restrição permanentes que o seguiriam mesmo depois de fazer 18. Os outros 2 ainda lutavam contra as acusações, seus advogados caros apresentando moção após moção, tentando fazer evidências serem descartadas. Mas o que aceitou o acordo teria que alocar o que aconteceu como parte de seu acordo, o que tornaria os outros casos mais fortes. Lara ouviu quando contei sobre isso após o jantar, e assentiu lentamente antes de dizer que se sentia um pouco mais segura, sabendo que pelo menos um deles admitiu o que fizeram, mesmo sendo apenas para conseguir uma sentença mais leve. Sábado de manhã, fomos ao centro de jardinagem e Lara escolheu um pequeno carvalho, passando os dedos sobre seu tronco fino enquanto carregava sacos de terra e adubo no carrinho. Cavamos o buraco juntos no canto do quintal onde pegaria sol matinal, nenhum de nós falando sobre o que significava ou representava, apenas focando em garantir que o buraco fosse fundo o suficiente e as raízes tivessem espaço para se espalhar. Toda manhã depois disso, Lara sairia antes da escola para regá-lo, ficando lá com a mangueira por exatos 5 minutos como se fosse a tarefa mais importante do mundo, e eu observaria da janela da cozinha enquanto ela cuidava dessa única pequena coisa que podia controlar. 3 meses se arrastaram com terapia 2 vezes por semana e escola 3 manhãs por semana e datas de tribunal que continuavam sendo adiadas. E então, numa noite de terça, enquanto fazíamos espaguete juntos, fiz uma piada boba sobre a massa parecendo minhocas. E Lara realmente riu. Não apenas um sorriso educado, mas uma risada real que veio de sua barriga. Durou apenas 1 segundo antes de se recuperar e ficar quieta novamente. Mas por aquele momento, ela soou como ela mesma, como a garota que costumava cantar no chuveiro e deixar sapatos por toda parte e discutir comigo sobre toque de recolher. Agora estou sentado na nossa mesa da cozinha, digitando isso enquanto Lara faz sua lição de geometria na minha frente, ocasionalmente pedindo ajuda com um problema, mesmo sabendo que ela pode resolvê-lo sozinha. Ela voltou à escola meio período com sistemas de apoio no lugar, dormindo a maioria das noites sem pesadelos, e os casos dos meninos avançam pelo sistema legal. Mas não verificamos atualizações todos os dias mais. Não superamos o que aconteceu porque você não simplesmente supera algo assim. Mas estamos vivendo com isso, levando as coisas um dia de cada vez. E agora mesmo, isso é suficiente. Obrigado por ficarem comigo hoje. Sério, a vida sempre está nos jogando lições se realmente paramos e prestamos atenção. Até nos cruzarmos novamente, meu amigo. Se chegaram até o final, deixem um comentário. Adoro ler todos os seus comentários.